Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, aqueles que estão vindo pela primeira vez ou aqueles que já convivem com a gente, sejam bem-vindos, que possamos estar todos envolvidos nas energias melhores que a espiritualidade pode trazer para cada um de nós que viemos aqui em busca. Então, o tema que foi escolhido para nós conversarmos está no capítulo 7 do Evangelho e é uma mensagem do Espírito Lacordaire em 1863 e se intitula O Orgulho e a Humildade. E eu vou pegar só o inicinho dela, como está no Evangelho, para nós refletirmos. É um espírito muito amoroso e ele começa a mensagem dizendo assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então, que hoje possamos refletir nesse pedacinho da mensagem, se nós estamos buscando o bom caminho. Que caminho é esse? Nós somos orgulhosos? Será que nós somos humildes? Se nós colocássemos numa balança esses nossos sentimentos, como é que estaria? Para que lado penderia mais? Se nós formos no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte conceito que diz sobre orgulho. Orgulho é o conceito elevado e exagerado de si próprio, soberba, superioridade. Dentro da doutrina espírita, nós entendemos orgulho como um vício, um defeito. E nós não costumamos dizer assim: nossa, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho porque ele passou no vestibular, eu tenho orgulho porque eu conquistei a minha casa própria. Então nós estamos dizendo para vocês, para tentar abolir essa palavra do dia a dia, trocando por satisfação. Não é mais legal dizer: eu tenho satisfação que eu trabalhei e conquistei a minha casa própria. Eu tenho satisfação porque o meu filho, a minha filha, estudou e foi merecedora de passar no concurso público, no vestibular, o que for. Não é uma palavra que indica mais o que a gente sente? Orgulho pesa, orgulho é vício, orgulho, quando pensamos e dizemos orgulho, nós colocamos um peso muito forte, como se nós estivéssemos acima daqueles que estão à nossa volta. Enquanto que humildade, além de ser uma virtude, lá nós vamos encontrar no dicionário assim: humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra. Humildade é autoconhecimento. Então nós podemos pegar o exemplo de um grande filósofo, que nem Aristóteles, que ele dizia que ele sabia o quanto ele não sabia. Que nós temos que ter essa consciência que a nossa caminhada na vida terrena é sempre um longo aprendizado e que nós nunca seremos os conhecedores plenos de qualquer assunto. Então nós pegamos 2 exemplos para nós conversarmos sobre esta virtude e esse defeito.
O primeiro que nós gostaríamos de falar é sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, na Igreja Católica, se tornou santo. A gente já diz Santo Agostinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos diversas mensagens maravilhosas dele. Mas Agostinho era descendente de romanos, profundamente orgulhoso. A mãe dele, Mônica, que se tornou uma santa e se tornou cristã, ele não era. Ele tinha uma vida devassa, tinha orgulho da sua raça, e foram 27 anos que Mônica, a mãe, orou para que ele se transformasse num cristão ou saísse daquela vida devassa que ele tinha. E pouco a pouco ele foi tomando conhecimento e tendo o entendimento, até um dia em que ele realmente recebeu a orientação, que caiu por terra todo aquele orgulho, aquela vaidade que ele tinha de ser humano, e ele entendeu as lições do Cristo e se tornou um cristão. Foram 27 anos. E depois ele se tornou um propagador do cristianismo, e na espiritualidade ele continuou a nos auxiliar nesse crescimento. Então todos nós temos condições de trabalhar o orgulho que existe dentro de nós e transformar em humildade. Que a humildade é quando a gente consegue ver os nossos irmãos como eles são realmente, que nós não conquistaremos a nossa felicidade plena, a nossa iluminação, tanto ainda aqui caminhando na terra, como um dia na espiritualidade, sem sermos humildes. E nós pegamos para esse exemplo São Francisco. E todos conhecem a história de São Francisco, não preciso detalhar, e nós gostaríamos só de pegar o fato de ele ser de uma família nobre, riquíssima, morar num palácio, e por não aceitar as imposições que seu pai fazia, ele optou em se despojar inclusive da sua roupa, largar tudo, abandonar para servir Jesus. É o exemplo que nós temos de mais humildade dentro do que a gente conhece dos caminhos cristãos. Nós encontramos, para trazer para vocês, uma leitura nesse livro que se intitula Dias Venturosos, é do espírito Amélia Rodrigues, que foi uma grande poeta, e psicografado por Divaldo Franco. O título que nós pegamos se chama Inimigos Morais, e eu gostaria que cada um, quando eu for relatando a história, coloque para dentro de si esse ensinamento. E ele começa dizendo que era um dia muito quente, tórrido, de um calor imenso. Já era o entardecer, e durante todo aquele dia Jesus havia pregado, dado o seu sermão, orientado, auxiliado. Agora já era tardinha e ainda tinham muitos que estavam à sua volta. Porque enquanto ele falava, ele orientava, eles estavam a escutar, mas eles não estavam muito preocupados com isso. Eles queriam a sua cura e dali sair livres. Não estavam muito preocupados com o que Jesus ensinava. Estavam ansiosos
em serem atendidos em seus sofrimentos. E o dia transcorreu, aconteceu vários fatos, e Simão Pedro teve oportunidade nesse dia de ter uma desavença com alguém que o houvera ofendido. E no final, sempre no final dos dias de trabalho, já quando anoitecia, que eles já tinham se alimentado, Jesus conversava com seus discípulos e orientava, ou eles questionavam, pediam explicações sobre como foi aquele dia de aprendizado para eles. Então Simão Pedro pede a Jesus assim: houvera encontrado naquela tarde um antigo inimigo, a quem não conseguia perdoar. Sentira-se prejudicado por suas calúnias. Propusera-se a revidar, conforme a lei antiga, a lei de Italião. Guardava ressentimento, que agora ele queria resumir a Jesus naquele encontro. Aproveitando-se dessa ocasião feliz, honestamente interessado em esclarecer-se, ele interrogou solícito: Senhor, como vencer aqueles que nos prejudicaram e que ainda nos prejudicam? Como suportar os adversários que se multiplicam como erva má, que de nada necessita para medrar? Então ele aproveitou e descarregou tudo que ele sentia nessa pergunta a Jesus, né? Simão, respondeu o amigo, os verdadeiros adversários do homem não se encontram fora dele, porém em seu mundo íntimo, perseguindo e inquietando sem termo. Aqueles que estão fora das províncias dos seus sentimentos podem ser deixados à margem, porque o mal deles somente atinge aquele que se lhe sintoniza com os petardos mentais e lhes aceita as ofensas. Se não for valorizado a maldade que existe nos outros, ela perde o sentido de direcionamento, porquanto somente os maus se engalfinham nas pelejas inúteis e perversas, nas quais nunca há vencedor. E quais são então esses inimigos íntimos, os que estão dentro de nós? Jesus olhou ternamente o discípulo inquieto e redarguiu: há 3 inimigos ferozes no íntimo do ser humano, que respondem por todas as misérias que assolam a sociedade, dilacerando os tecidos sutis da alma. Trata-se do egoísmo, do orgulho e da ignorância. O egoísmo é algoz impiedoso que junge a sua vítima no eito. Me perdi. Da escravidão, tornando-se infeliz. Graças a ele predominam os preconceitos sociais, as dificuldades econômicas, os problemas de relacionamento humano, qual uma moléstia devoradora.
instala-se nos sentimentos e os estrangula com a força da própria loucura. O egoísmo é o responsável pelos males incontáveis que devastam a humanidade. O egoísta somente pensa em si. A nada nem a ninguém respeita na sanha de amealhar exclusivamente em benefício próprio a tudo quanto ambiciona. Faz-se avaro e perverso, porque transita insensível às necessidades alheias. Por sua vez, o orgulho é tóxico, que cega e destrói os valores morais do indivíduo, levando-o a desconsiderar as demais criaturas que o cercam. Acreditando-se excepcional e portador de valores que pensa possuir, subestima tudo para sobressair onde se encontra, exibindo a fragilidade moral e as distonias nervosas de que se torna vítima indefesa. Que a gente pense bem em tudo isso que eu estou lendo. Quantas vezes não agimos assim, né? E outra, a ignorância. Igualmente escraviza e torna o ser déspota, indiferente a tudo quanto não lhe diz respeito diretamente, esquecido de que todas as pessoas são membros importantes e interdependentes do organismo social. Um dia nós ainda vamos entender que só seremos felizes quando todos nós formos felizes. O egoísmo é genitor abjeto dos males que espalha, como a ambição desregrada, o ressentimento, a irritação, a ira, o ódio, os sentimentos vis que denigrem a vida. Quem de nós não sente isso? O orgulho desestrutura aquele que se deixa ensoberber-se sob a ação dos seus vapores venenosos, levando à loucura da presunção e da prepotência. Na raiz de inúmeros desequilíbrios morais estão as manifestações do orgulho. E a ignorância, serva da estupidez, é o resumar da morte do conhecimento, dos sentimentos de beleza, da afetividade e da ternura, que enregela o coração e atormenta a conduta. Calou-se momentaneamente, dando lugar a novas interrogações. Pedro, estimulado pela resposta, voltou à carga, indagando: e como extirpá-las da alma, mestre? Haverá, por acaso, antídotos para esses inimigos? Jesus relanceou o olhar pela noite serena, dilatando-o nos amigos silenciosos e atentos, logo respondendo: ao egoísmo se deve sobrepor a solidariedade, que abre os braços à gentileza e ao altruísmo. O coração generoso é rico de dádivas. Quanto mais reparte, mais possui.
porque se multiplicam com celeridade. A solidariedade anula a solidão e amplia o círculo de auxílios mútuos, dignificando o ser que se eleva emocionalmente, engrandecendo a vida e a humanidade. O orgulho cede ante a humildade, que dimensiona a pessoa com a medida exata, descobrindo-lhe o significado, a sua realidade. O indivíduo não é o que se supõe vãmente, nem o que dele se diz, mas é sim o valor dos seus próprios atributos, aqueles que podem ampliar a benefício próprio do grupo social no qual se movimenta. A humildade é virtude que faculta a compreensão das ocorrências perturbadoras, projetando luz nos intrincados problemas do comportamento humano. Sem humildade, o homem se rebela, porque não reconhece a fraqueza que lhe é peculiar, nem se dá conta, conscientemente, de que logo mais será desatrelado do carro orgânico, nivelando-se a todos os demais no vaso sepulcral. A ignorância faculta em si o conhecimento e o dileto filho do sentimento maior, que é o hálito do Pai, vivificando tudo e a todos, origem e finalidade do universo, que é o amor. Quando o amor se envenena com os tóxicos das paixões dissolventes, o ser humano se desorganiza e se desagrega nos conflitos destrutivos. Resseca-se-lhe então a emotividade e se lhe anula a faculdade de justificar, compreender e amar o seu próximo, porque está nas sombras da ignorância geradora da indiferença mórbida, que torna o homem participante inútil do festival da vida. Cabe a todos vigiar as nascentes do coração, de modo que os seus inimigos íntimos cedam lugar aos sentimentos nobres, travando essa batalha sem quartel no campo da consciência. Não será uma luta rápida, porém contínua, lenta, que se deve repetir sempre que seja registrada a presença da erva moral daninha. Por isso, ninguém que realmente vence a outro se torna triunfador, ou que se desforçando de alguém fruirá de paz. A vitória real é sempre sobre si mesmo, nas províncias da alma. O perdão às ofensas, o respeito ao direito alheio, a beneficência e a bondade são os filhos diletos do amor-conhecimento que voa em luz com asas de caridade, tornando o mundo melhor e todos os seres felizes. Silenciou. Ouviram-se os arpejos suaves da melodia da noite, em festa de estrelas e de luar. Ele se levantou e pôs-se a caminhar, enquanto os amigos mergulharam em profunda meditação. Então, queridos irmãos, essa historinha de Jesus, contada por Amélia Rodrigues,
nos chama atenção a esses inimigos morais que existem dentro de nós e que nós precisamos urgente trabalhar com eles em nós, nos despojar do orgulho, da vaidade, da ignorância e conquistar dia a dia a humildade, a amorosidade, o perdão, o sentimento de solidariedade, de enxergarmos o nosso próximo, como Jesus pediu, amar ao nosso próximo, como alguém que necessita dos nossos melhores sentimentos. Não é que nos magoem que a gente tem que magoar. Não é que nos feriram que a gente tem que ferir. O nosso crescimento vai ser quando nós entendermos que aquele que não sabe ainda agir no bem, que ele necessita usar palavras ásperas, usar de mau humor, usar do seu orgulho, da sua vaidade para se sobrepor, ainda é um irmão que está na caminhada atrasado. Que saibamos olhar diferente a situação, olhar como alguém que precisa da nossa compreensão, do nosso entendimento, porque assim nós vamos conseguir evoluir, como foi dito ali, sermos luz, sermos o ponto de referência. Lembrando lá do início que eu falei da balança, como é que está a nossa balança pesando o orgulho e a humildade? Seremos humildes quando nós conseguimos ver que aquele irmão, aquela irmã que está a nos magoar é alguém que sofre, é alguém que não tem entendimento ainda, que precisa muito do nosso perdão, das nossas orações, da nossa compreensão. E se é nós que estamos ferindo e magoando, vamos parar e refletir. Ainda é tempo de refletir, retroceder, olhar a quem a gente feriu e dizer: foi um momento impensado que eu agi assim. Dentro do meu coração eu não tenho esse sentimento por ti. Eu gostaria que tu me entendesse, me perdoasse. Seria tão bom se a gente pudesse, no nosso cotidiano, na nossa vida, termos palavras amoráveis, confortadoras, amigas no nosso convívio um com os outros. Mas a gente precisa fazer o primeiro passo, ser nós, não esperar do outro. Cada um de nós tem um compromisso muito grande com nós mesmos. As grandes dificuldades que nós temos com os outros está em nós. Em nós aprendermos a enxergar e, se possível, auxiliar. E aí eu achei uma mensagenzinha bem curta nesse livro, Pronto Socorro. O psicógrafo foi o Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título é Vida e Posse. Já nos chama a atenção que nós temos que tomar posse da nossa vida. Será que a gente está? Será que nós não estamos assim fazendo com que o nosso dia a dia seja acordar, se alimentar, trabalhar, tomar banho, fazer a sua tarefa, voltar para casa, se alimentar, deitar, dormir, levantar? O que nós estamos fazendo para os nossos espíritos imortais? Existe uma lei divina que é a lei de progresso. Dentro das leis, está lá no Livro dos Espíritos, nós devemos conquistar, lutar pelo nosso conforto, pelo nosso benefício, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Mas tudo isso vai ficar aqui. Tudo que é material vai ficar aqui. Um dia nós temos que devolver. Agora, o que é conquista
do nosso espírito, da nossa alma imortal, é a nossa bagagem que nós vamos levar. Então, que a gente analise hoje, nesse peso da balança, e é assustador saber que vai junto os nossos vícios, os nossos defeitos, mas também vai as nossas virtudes, as nossas boas ações, as nossas palavras reconfortantes, de auxílio, de elevação, que nós ajudamos outros a se elevar, a compreender melhor a vida. Então, que nós tomemos posse da nossa vida com esse entendimento. O que eu estou fazendo com respeito à bagagem que um dia vai ser a que eu vou levar? Estou me enchendo ainda de orgulho ou estou tentando me despojar desse orgulho e ser mais humilde, ser mais caridoso, ser mais amigo, ser mais alegre, ser mais gentil e outras virtudes maravilhosas que compõem o amor que Jesus espera que a gente conquiste no amai-vos uns aos outros. Então, é um textinho que diz assim: vida e posse. Do câmbio da vida transparece a verdade incontroversa. Nada possuís daquilo que reclamas, e possuirás, ainda que não queiras, tudo o que cedes de ti, sem qualquer intenção de recompensa. O egoísmo grita e perde na medida em que a abnegação prende e atrai. Queridos irmãos, que a nossa reflexão dessa noite, tarde de verão, seja uma reflexão que convide a cada um. Nós estamos caminhando para o final do ano, quando a gente começa a se voltar a tudo que Jesus veio há mais de 2000 anos ensinar. Vamos refletir qual é o melhor presente que nós poderíamos dar a Jesus, que Ele gostaria de receber de cada um de nós. E vamos começar urgente, cada um de nós, a amar indistintamente. E, em primeiro lugar, o próximo, que é aqueles que compõem a nossa família, estendendo aos locais por onde nós vamos, à nossa comunidade, ao nosso país, através de orações, que nós possamos nos envolver em paz e em amor, e que Jesus permaneça em nossos corações. Boa tarde.